Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais, em especial os irmãos que estão comigo no Facebook, no WhatsApp, no grupo Intercessores no Facebook e também no canal Davi Pérez no YouTube. Nós estamos aqui hoje, nós não estamos em Campina Grande, nós estamos aqui na cidade de Junco do Siridó, Campina Grande, Paraíba. Viemos fazer algumas atividades aqui e fiquei, na verdade, preocupado com relação ao compromisso que eu tenho com os irmãos de sempre estar postando os vídeos das lições da Escola Bíblica Dominical, tá? Mas, assim, como é um compromisso que eu tenho com os irmãos, com aquelas pessoas que ensinam nas classes da EBD, então nós estamos aqui para ministrarmos a lição de número 11, tá? Que ela tem por título Resistindo ao Inimigo. Então nós vamos ver nessa lição a resistência de Paulo em relação a Satanás. Nós vamos ver que houveram várias e várias armadilhas, várias e várias investidas do diabo para que Paulo ele parasse, para que Paulo ele não prosseguisse na caminhada. E nós vamos ver qual foi o resultado. Tá? Então a nossa EBD é a 11, o texto áureo está em Atos 23, 11. Nós vamos ler esse texto. Atos, capítulo 23. Atos, capítulo 23. Vamos usar a Bíblia hoje, está muito a Bíblia hoje. Atos 23, o verso 11. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque, como de mim testificastes em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Então nós vamos ver que, baseado nesse texto base da nossa lição, nós vamos ver que Paulo ele foi encorajado por Deus para que prosseguisse na caminhada. Acredito eu que nesse exato momento em que Deus fala, né, Jesus fala a Paulo, eu acredito que Paulo ele estava quase desanimando. Eu acredito que existiram várias e várias perguntas na mente de Paulo. Né? Por que isso está acontecendo? Se eu estou fazendo alguma coisa correta, se eu estou fazendo a vontade de Deus, por que essas perseguições? Por que tanta angústia? Por que tanto sofrimento? E foi necessário o Senhor Jesus falar para ele, né? Paulo, tenha ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim também importa que testifiques também em Roma. A nossa introdução hoje, tá? O resumo que eu preparo dela, lembrando aos irmãos que o texto que está ao lado esquerdo, em amarelo e branco, é o texto original da revista Compromisso. Sempre eu falo isso para todos os irmãos, tá? É o texto base da nossa revista Compromisso, que é essa revista aqui que nós estamos estudando, o livro de Atos, o cristianismo pioneiro. Então, todo o texto que está do lado esquerdo é o texto original da revista. O que está ao lado direito, em um balão branco, é o resumo que nós fazemos para que possamos explicar aos irmãos com mais detalhes aquilo que o texto original da lição está falando. Então o resumo começa o seguinte: o primeiro ponto do resumo diz: a batalha espiritual é real e acontece em todos os campos missionários. Uma coisa que cada irmão tem de prestar atenção é o seguinte: em todo o campo missionário, isso pode ser no exterior, isso pode ser no Brasil, isso pode ser dentro da sua casa, isso pode ser na escola, na universidade, pode ser em qualquer local. Tá? Pode ser em qualquer local. Vai existir uma batalha espiritual. Por quê? Porque o diabo, o nosso adversário, ele tem, eu vou usar uma palavra forte, ele tem ódio dos cristãos. Por quê? Ele tem ódio da raça humana, na verdade. Não é só dos cristãos, é da raça humana. Porque a raça humana, Deus ele deu algo à raça humana que ele não deu ao diabo. Deus ele deu algo à raça humana que ele não deu ao diabo. Primeiramente, a Bíblia diz que Deus criou todos os seres humanos à sua imagem e semelhança. Então isso, para ele, já é fatal. Lembram, lá em Isaías 14, se os irmãos prestarem atenção, Isaías 14 diz o seguinte: o diabo, quando ele estava aqui na terra com os seus anjos, tá? Ele diz assim: subirei ao céu.
acima das estrelas de Deus estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Ele quis dizer semelhante ao Altíssimo em poder, semelhante ao Altíssimo em aparência, e eles não são. Nem muito menos o diabo, nem muito menos nenhum anjo. Não tem a semelhança de Deus. Então, baseado nisso, ele, por essa ousadia, ele foi expulso dos céus. E ao ser expulso dos céus com a terça parte dos anjos de Deus, ele se tornou Satanás, adversário. Tá? Então, o que mais, vamos dizer assim, chocou o diabo foi porque quando Deus realizou a criação do homem, né? Quando Deus criou o homem, o que foi que aconteceu? Quando fez aquele boneco de barro e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, Deus deu uma parte dele ao homem, que é o nosso espírito. É por isso que a Bíblia diz que o pó volta para a terra de onde era, o barro é da terra, e o espírito volta para Deus que o deu. Então, por esse motivo que o diabo tem ódio da raça humana e principalmente de todas as agências que venham a propagar o evangelho. Os templos, as igrejas como pessoas. Ele tem ódio desse povo. Então, o que ele puder fazer para desanimar, destruir e interromper, ele vai fazer. Então, esse é o nosso primeiro ponto do nosso resumo da introdução. O segundo ponto. Paulo recomenda aos crentes estarem preparados para resistirem aos ataques dos inimigos. Ou do inimigo. Então, o que é que a gente precisa ver aqui? Paulo, ele recomenda. Ele diz o seguinte, que todos os crentes têm de ter cuidado com as artimanhas do diabo. Meu irmão, nós, na verdade, nós temos um momento de lazer na nossa vida. Nós temos um momento que nós descansamos. Nós temos um momento que nós paramos. Nós temos um momento que nós temos de parar para descansar. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele não tosqueneja. A palavra tosquenejar significa piscar. Né? Piscar. Ele não pisca o olho, ele não dorme. A Bíblia diz que de manhã, de tarde e de noite, eternamente, ele trabalha em favor daqueles que o amam, daqueles que obedecem a ele. E da mesma forma, o adversário de Deus, que é o diabo, ele também não dorme. Ele não dá trégua. Ele não dá descanso a ninguém. A Bíblia diz que o tríplice propósito dele é matar, roubar e destruir. Então ele tem de fazer. Isso é a missão dele. A partir do momento que ele se tornou diabo, a partir do momento que ele se tornou adversário, a missão de Satanás é justamente essa. É tentar destruir a raça humana. Porque é justamente a raça humana que Deus deu tudo aquilo que ele tinha, poder, beleza, formosura, resplendor. Ele deu à raça humana, ele tirou o poder do diabo louvar, que o diabo louvava a Deus, quando era Lúcifer. Ele tirou isso, Deus tirou isso de Lúcifer e deu à raça humana. Nós somos feitos para o louvor e glória de Deus. Era o que ele fazia. Ele era responsável pelo louvor e glória de Deus. Mas ele quis ser acima de Deus. Então, por esse motivo, foi expulso do reino dos céus. Então, Paulo recomenda e diz que todos os crentes devem estar preparados para resistirem aos ataques do inimigo, que são vários. O ataque do inimigo pode ser dentro da sua casa. O ataque do inimigo pode ser entre você que é marido e a sua esposa. O ataque do inimigo pode ser entre você que é pai e seu filho. Então o ataque do inimigo tem um leque aí em que ele faz, como diz a história, uma tempestade num copo d'água. Já imaginando aquela situação que às vezes você chega cansado do trabalho, você que é pai de família, você chega cansado do seu trabalho e ao chegar cansado do seu trabalho você vai falar com a sua esposa. Você vai dar um beijo na sua esposa, você vai dar um abraço na sua esposa e muitas vezes ela não aceita. Ou muitas vezes você vai dar um abraço num filho e o filho vem com uma palavra áspera para você. E muitas vezes com aquela palavra áspera, com aquela atitude da sua esposa, você se sente revoltado, magoado, algo desse tipo. Então é justamente nisso aí que o diabo entra. Temos de ter cuidado com isso. Terceiro ponto. O registro das atividades missionárias de Paulo, a partir deste capítulo, é marcado pelos constantes ataques do inimigo, a sua integridade física, sua estabilidade emocional e a sua firmeza na fé. Então, o terceiro ponto do nosso resumo diz o seguinte, que a partir desse capítulo que nós estaremos estudando agora, a partir do capítulo 23 de Atos,
nós vamos ver que os ataques do inimigo foram na vida de Paulo com relação à integridade física. Paulo seria espancado, sua estabilidade emocional, psicologicamente, a pressão, e a terceira, firmeza na fé. O inimigo tentou nesses 3 pontos: fisicamente, emocionalmente e com relação à fé de Paulo, ele tentou destruir a vida de Paulo. O 4º ponto: devemos entender que Deus usa caminhos que aos nossos olhos são estranhos, porém cooperam para o bem do Evangelho. Vocês já imaginaram? A Bíblia diz que Paulo, praticamente a metade do Novo Testamento, mais a metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo. E Paulo foi um dos maiores, eu não vou dizer o maior, mas um dos maiores apóstolos de Jesus Cristo foi Paulo. Um homem totalmente entregue a Deus, um homem totalmente pronto para fazer a vontade de Deus. Era perseguidor e tornou-se a ser perseguido. Tornou-se a ser perseguido por amor ao Evangelho. E por que tanto sofrimento? E por que tanta batalha? E por que tantas artimanhas? E por que tantas injúrias? Deus muitas vezes usa caminhos que aos nossos olhos, por que está acontecendo? São caminhos que aos nossos olhos está errado. Mas na verdade são caminhos que levam à glória de Deus. Então, o primeiro ponto da nossa lição diz o seguinte: a chegada a Jerusalém. Os irmãos lembram que Paulo, ele se despediu dos Efésios. Na lição anterior nós entendemos isso, vimos isso. Ele se despediu do povo de Éfeso, dos Efésios, e partiu para Jerusalém. Inclusive, alguns dos irmãos que ele foi se despedir o alertaram. Disseram: Paulo, não vá não, porque Paulo, você está correndo risco de vida. Lá em Jerusalém, quando você chegar lá, você está correndo risco, inclusive até de morte. E nós vimos na lição passada que Paulo disse que estava pronto não somente para sofrer prisões ou agressões. Paulo ele não quis dizer somente isso. Ele disse inclusive mais: estou pronto até para morrer por amor do Evangelho. Então a chegada a Jerusalém, né? Paulo, ele diz, na lição anterior ele disse, né? Vocês acham que com essa comovência toda, vocês estão chorando, vocês estão implorando que eu não vá para Jerusalém, vocês estão partindo o meu coração emocionalmente, mas eu vou, porque tanto faz eu ser preso, como também eu morrer por amor ao Evangelho. Então, lá em 21, capítulo 21, de 17 a 19, nós vemos a chegada de Paulo a Jerusalém. E o nosso resumo aqui que nós fizemos faz o seguinte: Paulo chega a Jerusalém e é recebido com alegria, quando todos ouviram sobre a conversão de milhares de judeus, glorificaram a Deus pelo aumento do número de discípulos. Então, quando ele chegou em Jerusalém, ele já começou a dar um relatório à igreja. Começou a dizer: é o seguinte, em todas essas viagens, em todas essas cidades que eu passei, eu preguei o Evangelho juntamente com Tiago, juntamente com Barnabé, juntamente com isso, com fulano e ciclano. Eu preguei o Evangelho, nós pregamos o Evangelho e milhares de judeus se converteram a Cristo. Então, as pessoas que estavam em Jerusalém alegraram-se e glorificaram a Deus, porque milhares de judeus tinham se convertido ao Evangelho. Então, na chegada do capítulo 21, do 17 ao 19, nós vemos que Paulo ele dá um testemunho de tudo aquilo que foi realizado nas suas 3 viagens missionárias, o número de pessoas que foram convertidas, e todo mundo se alegrou para a glória de Deus. Tá? Então esse é o nosso primeiro ponto. Paulo chega em Jerusalém. O segundo ponto: ataques, prisões e testemunhos. Está lá em 21, capítulo 21, dos versos dos 20 a 40. De 20 a 40. Né? O nosso resumo aqui fala o seguinte: o primeiro ponto do resumo: quando há notícia de salvação, o inimigo fica furioso. Meus irmãos, temos de entender o seguinte: a Bíblia diz que o tríplice propósito do diabo é matar, roubar e destruir. A Bíblia diz que quando uma alma se salva, quando um pecador se arrepende, a Bíblia diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende. A Bíblia diz isso claramente. E eu pergunto: e no inferno, quando um pecador se arrepende, o que é que acontece? Algum dos irmãos poderia... Manda aí no questionário, nos comentários aí de onde esse vídeo vai ser postado. O que é que os irmãos acham que acontece quando um pecador se arrepende no inferno?
O que é que acontece no inferno quando um pecador se arrepende? Quando um pecador diz, eu aceito Jesus como Salvador. Claro que existe uma reviravolta. Claro que existe uma turbulência, vamos assim dizer. Satanás, juntamente com seus demônios, ficam furiosos. Porque não é isso que eles querem. Eles querem povoar o inferno. Eles querem povoar o reino das trevas. Mas os irmãos têm de entender o seguinte, que a Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Não fala que o inferno foi feito para nós, seres humanos. O inferno, na verdade, ela é vamos dizer assim, o lugar que representa a ira de Deus sobre o pecado e a injustiça. O inferno é o lugar que representa a ira de Deus sobre o pecado. É justamente o que é o inferno. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Não foi feito para nós, homens, mulheres, crianças. Não foi feito para seres humanos. Foi feito para o diabo e seus anjos. Mas o homem pode ir para o inferno devido a não aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Então, nesse primeiro ponto aqui do nosso resumo do capítulo 2 aqui da nossa lição, do ponto 2 da nossa lição, ataques, prisões e testemunhos, nos fala que quando se fala de salvação, quando há notícia de salvação, o inimigo fica furioso e fica mesmo. O segundo ponto do nosso resumo. Logo foi avisado que existia uma conspiração contra ele, devido a ouvirem que ensinava aos judeus convertidos que não era mais necessária a observação da lei de Moisés e nem a circuncisão. Foi o que aconteceu aqui. Tá? Paulo, andando por Éfeso, andando pelas outras regiões, Paulo foi visto por outras pessoas, visto por outros judeus. E esses judeus viram que Paulo estava pregando que não era mais necessário obedecer à lei mosaica e não era mais necessário a questão da circuncisão, porque Cristo cumpriu tudo isso na cruz. Era essa a mensagem de Paulo. Então o que é que acontece? Aquelas pessoas que estavam vendo Paulo falando isso, quando chegaram em Jerusalém, viram Paulo fazendo a mesma coisa, reconheceram Paulo. O que foi que aconteceu? Conspiração, revolta, dizendo que ele era um traidor, dizendo que ele estava falando mentiras, heresias, enfim. Então, os judeus convertidos que não era mais necessário a conversão da lei de Moisés e nem a circuncisão. Essa era a mensagem de Paulo. Então foi por isso que ele foi perseguido, foi por isso que Paulo foi maltratado, foi por isso que Paulo apanhou, foi por isso que Paulo foi, vamos dizer assim, quase linchado vivo, devido a ele dizer que não era mais necessário a observância da lei mosaica e nem muito menos a circuncisão. O terceiro ponto do nosso resumo diz assim: foram levantadas 3 questões. Quais foram as questões que foram levantadas para Paulo? Contra Paulo. A posição dos líderes da igreja em Jerusalém com relação à lei. Paulo foi questionado a respeito disso. Por que você está dizendo que a lei não é mais necessário ser observada? Por que você está dizendo que não é mais necessário seguirmos a lei mosaica? Então esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto que Paulo foi questionado: o que estavam ensinando sobre o assunto na igreja? Paulo, o que é que você está ensinando sobre esse assunto lá com os seus? O que é que você está ensinando sobre a lei de Moisés e a circuncisão com esses novos convertidos? Foi esse o questionamento também. Terceiro ponto: como a sugestão deles se ajustava com os ensinos de Cristo? Eles queriam saber o seguinte: nós observamos a lei de Moisés, nós acreditamos na circuncisão, então o que é que isso tem vínculo com Cristo? Então essas foram as observâncias que os judeus fizeram com relação a Paulo, né, com relação ao que ele estava ensinando. Então foi essas observâncias, as observações que aqueles judeus fizeram. Tá? Continuando no verso 2, no capítulo, no segundo ponto da lição, que é ataques, prisões e testemunhos. Está lá em Atos 21, de 20 a 40. Então, continuando o nosso resumo aqui. Primeiro ponto, que na verdade eu errei aqui, não é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto aqui, o terceiro ponto, nesse caso aqui no próximo slide seria o quarto ponto, mas eu coloquei o primeiro, os irmãos me perdoam aí, tá? É continuação aí de Atos 21, de 20 a 40, do capítulo ponto 2 da nossa lição, tá? Do segundo ponto da lição. Então o nosso resumo, continuando, fala o seguinte: no caso ponto 4, né, que aqui está o ponto 1. É interessante notar que em outros momentos em que Paulo foi questionado, ele sempre se defendeu, mas aqui há algo peculiar: Paulo não abriu a boca. Então nessa situação, em todas as outras, Paulo ele se defendeu, Paulo ele falou, Paulo ele indagou, Paulo ele perguntou, Paulo ele
Ele se defendeu. Nesse caso aqui, ele ficou completamente calado. Ele não respondeu nada. Quinto ponto, que na verdade aqui está o 2, né? Os líderes da igreja o orientaram a cumprir o rito de purificação no templo com 4 homens, isto é, passar 7 dias dentro do templo semelhante a um judeu. O que é que isso acontece? Existiam 4 homens judeus e existia Paulo. Então, esses 5, os líderes religiosos disseram, vamos fazer o seguinte, para que não aconteça nada com você, para que não aconteça problema nenhum com você, para que você não seja açoitado, para que você não seja maltratado, você vai passar 7 dias dentro do templo se purificando. Isso era uma regra dos judeus. Eles tinham de fazer isso, caso eles estivessem impuros. Então Paulo, obedientemente, fez isso. Passou, né? Esses 7 dias. Então, para que ele fosse livre das acusações, livre das perseguições, livre dos açoites, os judeus, os líderes da igreja, aceitaram, orientaram ele a cumprir esses 7 dias dentro do templo. O terceiro ponto, que é o 6º. Alguns judeus, isso eu falei anteriormente, que tinham visto o apóstolo Paulo andando com Trófimo, seu discípulo, pelas ruas da cidade, e depois o viram no templo, pensaram, não viram, que ele havia levado Trófimo, que era grego, ao templo, o que era considerado uma profanação. Então o que é que acontece? Lembram daqueles judeus que eu falei para os irmãos, que em Éfeso, que em outras regiões viram Paulo pregar o evangelho? Aqueles mesmos judeus apontaram a Paulo, aqueles mesmos judeus condenaram Paulo, aqueles mesmos judeus começaram todo aquele alvoroço para matar Paulo. Então o que é que aconteceu? Quando os líderes da igreja disseram, você vai passar 7 dias dentro do templo para a purificação, com 4 homens judeus, aqueles homens, vamos dizer assim, eles deixaram espias, pessoas observando como era que Paulo se comportava. E eles viram que não tinham nada para defamar Paulo. Paulo estava cumprindo tudo direitinho. Paulo, ele não abriu a boca. Paulo, ele não desobedeceu. Ele foi para o templo fazer a purificação dele. Então, algumas pessoas ficaram observando e detectaram que ele era um homem íntegro. Ele não era um bandido. E não tinham que acusar Paulo. Mas alguns dos judeus que anteriormente, lá em Éfeso e nas outras regiões, viram Paulo andar com Trófimo, que era grego, disseram, vamos fazer o seguinte, vamos acusar Paulo. Inclusive aqui está dizendo, eles não pensaram, eles não viram. Eles pensaram que Paulo tinha introduzido Trófimo também dentro do templo. Que para eles era uma profanação, porque Trófimo era grego. Então, baseado nisso, eles acusaram Paulo de profanação. O 7º ponto, que aqui na verdade é o 4º do nosso resumo. Depois do alvoroço e ver que Paulo estava sendo espancado, na verdade o que é que acontece? Quando eles entenderam que Paulo levou Trófimo para dentro do templo, eles tiraram Paulo dentro do templo arrastado e foram espancar Paulo fora do templo. O comandante mandou que Paulo fosse algemado com 2 correntes e levado à prisão, que era uma fortaleza, porque a gritaria não deixava entender o que de fato estava acontecendo. Então o comandante do exército, vendo que Paulo estava sendo espancado, mandou algemá-lo e levá-lo para a fortaleza. Inclusive até uma providência divina para que Paulo não morresse naquele exato momento. Ele estava sendo espancado. E não seria naquele exato momento que Paulo iria morrer. Certo? Continuando ainda aqui o nosso resumo aqui do ponto 2. É bem extenso esse ponto. Tá? Paulo falando na língua grega, isso ele falando com o comandante, pediu permissão, né, ao comandante para dizer algo à multidão. Ao ouvi-lo falar nesse idioma, o comandante se surpreendeu porque pensava haver prendido um egípcio que havia provocado uma rebelião com 4.000 assassinos. Então o que é que acontece? Existia aproximadamente, pelo que o texto está dizendo aqui, 4.000 pessoas que queriam matar Paulo. 4.000 pessoas que queriam matar Paulo. Então, ele falou com o comandante em grego. Então o comandante entendeu que poderia estar prendendo um egípcio. Mas ele não sabia que Paulo era um doutor da lei. Ele não sabia que Paulo era um poliglota. Paulo falava vários idiomas. Então aqui Paulo abriu a boca dele. O outro ponto do resumo diz assim. Agora já falando em aramaico, quando ele disse eu posso falar à multidão, ele falou em grego com o comandante. Quando ele disse eu posso falar à multidão,
e o comandante permitiu que ele falasse, ele agora já estava falando em aramaico, que era a língua que Jesus falava, né? Paulo contou para toda a multidão sua experiência de conversão e chamado de Deus. Até esse ponto, todos estavam silenciados ou silenciosos. O que é que acontece? Quando Paulo começou a falar em aramaico à multidão, ele começou a falar sobre a conversão. O que foi que aconteceu? Por que ele se converteu? Por que ele agora mudou de posição? Paulo era um perseguidor. Paulo era perseguidor dos crentes. Agora, ele é um discípulo de Cristo. Ele é um apóstolo, né? Até esse ponto aqui, quando ele começou a falar da sua conversão, o que foi que aconteceu? As pessoas ficaram ouvindo, ficaram atentas ao que ele estava ouvindo. O outro ponto do nosso resumo. Mas no momento em que Paulo testemunhou que havia sido escolhido por Deus para testemunhar aos gentios, então o que é que acontece? Ele começou a falar da sua conversão. Ninguém disse nada. Mas quando ele disse que tinha sido separado, escolhido por Deus para testemunhar aos gentios, a gritaria recomeçou. Tira do mundo este homem, porque ele não deve viver. Está lá em Romanos 22, 21. Com o povo jogando ao ar as capas e as poeiras. Então, houve aqui vamos dizer assim, uma rebelião. Houve aqui um tumulto muito grande quando Paulo disse que foi escolhido para pregar o evangelho aos gentios. O outro ponto do nosso resumo. A sabedoria e o conhecimento de Paulo entraram de novo em ação, revelando sua identidade de cidadão romano. Ele revelou a sua identidade de cidadão romano, evitando assim ser chicoteado, porque eles não poderiam chicotear um cidadão romano, tá? Mas o comandante, amedrontado porque havia cometido um erro de prender um cidadão romano, levou Paulo para o Sinédrio. Então, antes daquele povo matar Paulo ali, devido a essa rebelião que aconteceu, devido a esse tumulto que aconteceu aqui, né? Paulo, com toda a sua sabedoria, um poliglota, conhecedor dos judeus, dos fariseus, enfim, que apesar de tudo ele era judeu. Conhecedor de todo o ritmo, de todos os dogmas judeus e dos dogmas farisaicos. Foi o que aconteceu. Paulo, ele identifica a sua cidadania romana. Automaticamente, o que é que acontece? O comandante libera Paulo daquelas chicotadas, que iria levar 50 chicotadas, libera ele daquilo ali, mas leva ele para ser julgado pelo Sinédrio. Então, terminamos o nosso segundo ponto, tá? Agora nós vamos entrar no terceiro ponto, que diz assim: a defesa de Paulo perante o Sinédrio. Está lá em Atos 22, 30 e 23, 11. Então o que é que acontece? Paulo agora, veja bem, Paulo está diante, pela primeira vez, Paulo está diante daquelas pessoas que ele era parceiro anteriormente. Paulo está diante daquelas pessoas agora, nesse ponto aqui 3 da nossa lição, Paulo está diante daquelas pessoas que assinaram as cartas para ele ir prender os cristãos e matar. É interessante isso aqui. Ele era perseguidor, agora ele é perseguido. Então, terceiro ponto, a defesa de Paulo perante o Sinédrio. Atos 22, 30, Atos 23, 11. Primeiro ponto do nosso resumo diz assim: devemos ter em mente que esta foi a primeira vez que o apóstolo Paulo ficou diante das autoridades religiosas com quem ele teve um relacionamento anterior. Então, Paulo, pela primeira vez, ele está diante daqueles líderes religiosos que assinaram, que deram autorização para ele ir pelo caminho de Damasco até Jerusalém, matar todos os cristãos e prender alguns também. Segundo ponto do resumo: Paulo foi esbofeteado devido aos líderes religiosos terem anteriormente tido Paulo como parceiro e agora como adversário. Então, quando Paulo chegou e começou a falar, ele foi esbofeteado, inclusive nessa agressão que ele recebeu, né? Ele relatou com agressividade verbal, né? Com aquele líder religioso. Ele falou o seguinte, eu vou até ler aqui para os irmãos, tá? Terceiro ponto: mas desta vez Paulo respondeu com palavras duras. Deus te ferirá, parede branqueada. Lembram lá do que Jesus falou? Sepulcros caiados. Paulo está mais ou menos aqui a mesma linguagem de Jesus aqui. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas que eu seja ferido? E ao ser repreendido, ele se desculpou. Então o que é que acontece? Até nesse momento aí,
Paulo usou de sua sabedoria, mediante ele ser também um doutor da lei, ele usou de sua sabedoria e disse: rapaz, você está me julgando por isso? Você está me julgando porque eu estou falando sobre a lei? E contra a lei mandas que eu seja ferido? Então eu estou falando contra a lei. Contra a lei você está dizendo que eu seja ferido. Isso é contra a lei, isso não pode fazer. Isso não pode ser feito. E ao ser repreendido, aquele líder religioso se desculpou. Quarto ponto do nosso resumo. Paulo afirma que está sendo julgado devido à sua esperança na ressurreição dos mortos. Então Paulo diz: vocês estão me julgando porque eu tenho a esperança de um dia morar no céu? Vocês não têm essa esperança? Eu tenho uma esperança. Vocês têm uma esperança que passou, que é a lei, que é a sombra. Eu agora tenho algo real e concreto, é Jesus. Ele quis dizer isso. O quinto ponto. Uns queriam libertá-lo, outros matá-lo. Porém, o comandante decidiu tirar ele dali antes que fosse morto. Então, o que é que acontece? Mediante o seu discurso no Sinédrio, alguns entenderam a mensagem, ou alguns entenderam que você não liberte ele não tem culpa nenhuma, não. Mas outros disseram: não, ele é culpado, ele tem que morrer. Sexto ponto. Paulo está confuso. Então foi preciso o Senhor pessoalmente o encorajar e informar que ele estava no caminho certo. O nosso texto base, né, Atos 23, 11. O quarto ponto da nossa lição: enfrentando a ameaça de morte. Então aqui nós já estamos no capítulo 23, dos versos de 12 a 30. Primeiro ponto aqui do resumo. Eu já ia ler aqui o texto base da lição, né, o texto da lição, mas é o resumo que a gente lê. Já pela manhã está armado outra armadilha contra Paulo, desta vez pelos líderes religiosos. Então o que acontece? Quem era que queria matar Paulo? A multidão. Já no capítulo 23 de Atos, nós vemos que os líderes religiosos agora que estão armando uma emboscada contra Paulo. Por quê? Porque viram que ele não tinha culpa alguma. E viram que através do seu testemunho, através da sua sabedoria, através do seu empenho, muitas pessoas iriam se converter ao cristianismo. O ponto 2 do nosso resumo: 40 homens judeus que estavam em jejum procuravam matá-lo. Meus irmãos, isso aqui é um absurdo. Isso aqui é a expressão mais clara de religiosidade. 40 homens que diziam servir a Deus, 40 homens que diziam servir a Deus, estavam em jejum. O que é jejum, meus irmãos? A Bíblia diz que jejum é uma purificação, é uma mortificação da nossa carne. É um período em que o homem passa de consagração a Deus. Mas esses camaradas aqui, desculpa a expressão, esses cabras safados, desculpa a expressão, mas a realidade é essa. Estavam em jejum, usando um artifício santo, procuravam matar Paulo. Mas a minha revolta, ela é compensativa, por quê? Porque esses homens, eles tinham a consciência de que o que Paulo estava fazendo era errado. Esses homens, eles tinham a consciência de que o que eles estavam fazendo era certo. Eles viviam na sombra. Eles viviam nas coisas passadas. Eles não entendiam, eles não tinham reconhecido Cristo ainda. Por isso, meus prezados irmãos e amigos, a você que está me vendo e ouvindo nessa hora, se você tem uma esposa que não conhece Jesus, se você tem um marido que não conhece Jesus, se você tem um filho que não conhece Jesus, meu irmão, é difícil, é duro, mas tem de ter calma, tem de ter paciência, porque são pessoas cegas, são pessoas que pensam que estão fazendo a coisa certa, porém estão fazendo a coisa totalmente errada. E esses homens aqui é um exemplo disso. Eles estavam em jejum, pensando que aquele jejum, aquela santificação, e o procurar matar Paulo era algo benéfico para a lei, e não era. Era algo, não vou nem dizer para a lei, era algo benéfico para o reino dos céus, e não era. O cara em jejum procurar matar outro, é um absurdo. Mas isso existe nos nossos dias de hoje. Tá? Pessoas que pensam que estão certas, porém estão totalmente erradas. Enquanto a verdade, por isso que a Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus a não ser por mim. Existem várias e várias religiões, tá? Mas o único caminho que leva a Deus, o único caminho que faz o homem morar no céu, chama-se
Jesus Cristo. Terceiro ponto do nosso resumo. O sobrinho de Paulo, Andrônico, o avisou e foi levado ao comandante, que por sua vez ajudou a Paulo, decidindo levá-lo para ser ouvido pelo governador Félix, escoltado por 470 homens. Então o sobrinho de Paulo ouviu essas ameaças, falou para Paulo, levou Paulo diante do comandante. O comandante, por sua vez, querendo ajudar Paulo, decidiu levá-lo para ser ouvido pelo governador Félix e escoltado por 470 homens. Esse cara era uma ameaça, mas não para o povo, uma ameaça para o inferno. Quinto ponto da nossa lição: ficando preso sob a guarda real. O nosso resumo, o primeiro ponto diz assim: Paulo foi levado ao palácio do rei Herodes. Então o que é que acontece? O governador Félix falou com Paulo, não viu nada, mandou que ele fosse falar com Herodes. Segundo ponto: o governador Félix, vendo a carta do comandante, decidiu aguardar a chegada dos acusadores de Paulo para poder ouvi-lo. Então o que é que acontece? Quando o governador Félix viu a carta que o comandante tinha falado defendendo Paulo, disse: não, é o seguinte, eu não tenho que acusar esse camarada não. Vamos esperar os seus acusadores chegar, para que a gente possa ouvir o que os acusadores têm a dizer. Terceiro ponto: nesta espera de 5 dias para que os mesmos chegassem, certamente Paulo permaneceu em oração ao Senhor, porém já tinha sido informado pelo próprio Senhor, né, que seria morto. Então, nessa hora que o governador Félix pegou aquela carta, leu e decidiu esperar os acusadores para que eles chegassem, iria demorar 5 dias, e nesses 5 dias Paulo passou em oração, consagração a Deus e comunhão mais profunda com Deus, mesmo sabendo que iria ser morto. Então, meus irmãos, o que é que eu aprendo aqui? Em qualquer circunstância da nossa vida, nós devemos nos santificar diante de Deus. Chegamos à nossa conclusão. Tá? A conclusão, eu não fiz nenhum tipo de resumo, mas a nossa conclusão diz o seguinte: o preparo espiritual faz toda a diferença na reação e nas consequências dos ataques do inimigo em nossa vida. A forma como o apóstolo Paulo reagiu nos revela sua compreensão da grandeza e poder de Deus, da sua soberania e controle sobre todas as circunstâncias da nossa vida. Ele era humanamente frágil, como qualquer um de nós, mas ele havia desenvolvido uma fé inabalável no Rei e Senhor do Universo, e estava descansando nele. Que assim seja com você. Então, meus irmãos, essa foi a nossa 11ª lição, tá? Que nós possamos entender que Paulo, ele sofreu. Paulo, ele foi, na verdade, esbofeteado. Paulo, ele foi maltratado. Paulo, ele foi julgado. Paulo, ele foi condenado. Mas ele tinha certeza, ele tinha a esperança na ressurreição dos mortos. Então, a nossa próxima lição é a nossa lição 12, testemunhando diante do inimigo. O texto base dessa lição é Atos 24, de 14 a 16, para os irmãos que estão nos acompanhando aí, já quiserem ler esses textos, tá? Então, semana que vem nós estaremos postando o vídeo e o slide também dessa lição, certo? O slide dessa lição aqui, que nós estudamos agora, Resistindo ao Inimigo, ele está aqui embaixo, no comentário aqui na descrição do vídeo, tá? Espero que você comente a lição, espero que você estude a lição. Espero, meus irmãos, eu conto com todos vocês, que vocês compartilhem, que vocês comentem, que vocês lá no canal do YouTube, vocês deixem um ok lá, né? Deixem um like lá, isso nos ajuda muito. Nós já estamos com 254 inscritos no nosso canal. Nós queremos, meus irmãos, que esse canal ele triplique, ele, sei lá, chegue a muitos, a milhares de inscritos. Tudo para a glória de Deus. Porque quanto mais pessoas inscritas, mais pessoas estão vendo os vídeos, estão vendo também os slides, certo? Eu estou postando esse vídeo aqui, como também o slide da lição, lá na questão do WhatsApp. As pessoas que eu tenho no WhatsApp, eu mando para todas elas, tanto o vídeo como a questão do slide, certo? No Facebook, da mesma forma, aqui embaixo no Facebook vai estar na descrição, vai estar o slide, o link do slide, e também vai estar esse vídeo para a glória de Deus, certo? Compartilhe o vídeo, divulgue o vídeo, comente o vídeo, tá? Tudo isso é para a glória de Deus, tá bom? Então, meus irmãos, eu agradeço a todos que ficaram comigo até agora.
Nós estamos aqui no sertão da Paraíba. Sertão não, eu não sei nem que região é essa, mas é junto do Siridó, tá? Depois de Juazeirinho, antes de Santa Luzia. Sertão na verdade é Patos, né? Nós estamos aqui por essa região, fazendo um trabalho nosso. Vim aqui para a casa do meu sogro para fazer algumas coisas, mas nós estamos semana que vem voltando a Campina Grande. Estaremos postando, mesmo estando aqui, estaremos postando os slides, estaremos postando os vídeos, tudo isso para a glória de Deus, tá bom? Então que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma vida que honra e glorifique o nome de Deus, que Deus nos abençoe.